E aí, você acha que a existência humana é atravessada por contradições, por dualidades? Não só na dimensão social, subjetiva, mas na própria dimensão biológica, fisiológica, que a gente vive movido por impulsos que são díspares, contraditórios, por vontades, interesses, desejos que se contradizem, que se contrapõem, melhor dizendo? Bom, essa é a premissa do Simmel no texto Filosofia da Moda, e é a partir dessa premissa que a gente vai começar a discussão por ele daqui a pouco. Eu sou Guido Conrado, sou mestre e doutor em filosofia, sou autor do livro Moda entre Produções e Pensamentos, e vou nessa série de vídeos trazer alguns autores que foram importantes para a produção do meu livro, abordando aspectos que, por conta da própria economia dessa lógica de produção, ou dos interesses estratégicos a respeito das hipóteses que eu estava ali formulando, acabaram ficando de fora. Vou começar então com justamente o Simmel e o livro Filosofia da Moda. Então, se você curte moda, se você curte filosofia, se você curte essas articulações entre moda e filosofia, fica com a gente vai por aqui. Vamos lá. Primeira observação, eu falei isso no vídeo anterior, eu não vou abordar é maravilhoso, eu não vou abordar o livro numa perspectiva enciclopédica. Então, isso você pode fazer, vai pesquisar no YouTube, vai levantar as informações que te interessam. Eu vou trazer já aqui aquelas questões que me mobilizam, que me interessam. A primeira delas diz respeito ao fato de que o Simmel está escrevendo isso ali num momento onde ele precisa provar duas hipóteses, né? Talvez de modo concorrente. A primeira hipótese é a de que a sociologia é um campo efetivo de saber, de conhecimento, de investigação. Ele está ali, né, trabalhando na sedimentação dessa ciência, e de que a moda, em particular, não só a sociologia é um campo efetivo, uma ciência efetiva, uma forma específica de saber, mas também que a moda, pela sua importância, sua relevância social, poderia se configurar como um objeto de estudo da própria sociologia. Curiosamente, ele começa esse texto, Filosofia da Moda, sem falar uma palavra sobre moda. Para mim, eu não tenho prova nem convicção, mas para mim isso parece muito uma estratégia retórica, né? Faz sentido que se eu vou tratar de um tema que não é um tema que de cara garanta o engajamento da minha audiência, se eu vou tratar de um tema pelo qual a minha audiência não está muito interessada ou até tem preconceito, eu, começando a falar por esse tema, talvez eu perca a minha audiência, no caso, perca o meu leitor, a minha leitora. Então, eu estrategicamente preciso criar aqui um comum, uma comunidade de interesses. E aí ele começa com a proposição de que a existência humana é atravessada por um dualismo. Isso já me compra, isso já compra a atenção do leitor, da leitora. Isso já comprou a minha atenção. Isso, se você chegou até esse momento do vídeo, comprou o seu interesse, a sua atenção também. Então, como é que ele começa? Dizendo, olha, a existência humana é marcada pelas contradições, pelo dualismo, pelo interesse, pelos contrastes. E aí ele vai usar uma outra estratégia, que é a de não, para fortalecer o seu argumento, recorrer à ciência, a outras ciências, que não a própria sociologia. Né? Isso é curioso também, não vai buscar dados de pesquisas sociais, ele vai buscar de partida a biologia, a psicologia e a fisiologia.
A existência é atravessada por opostos, e eu vou mostrar para você que isso é verdade, não é ele que está dizendo isso, sou eu fingindo que ele está dizendo isso, ele fala muito melhor, não deixe de ler. Se você está achando maneiro isso que eu estou falando aqui, o texto dele é muito melhor do que o que eu estou falando aqui. Então, não deixe de ler a Filosofia da Moda. Então ele vai lá e vai dizer, bom, eu vou mostrar para vocês que é verdade, a existência humana é dualista. Como é que eu vou mostrar para vocês? E aí vem um gancho de uma coisa para mim que é muito importante, que é a seguinte: vou mostrar para vocês que a existência humana é fisiológica, vejam como acontece na fisiologia humana. Cara, isso já me pega. Por quê? Porque o cara está discutindo ali, no final do século XIX, início do século XX, num contexto de grande sedimentação das premissas do pensamento racionalista. E ele está dizendo que ele vai provar um fato científico, ou vai demonstrar, ou vai evidenciar, melhor dizendo, um fato científico, um fato da ciência social, apelando à fisiologia. Ele não apela à razão. Olha, se a gente pensa que para o Descartes o simples fato de ter razão era suficiente para garantir a certeza da sua existência, penso, existo, eu não preciso nem de corpo para existir, eu só preciso pensar. Imagine o significado de um pensador dizer a evidência está na fisiologia. Por que isso é importante? Porque a gente está pensando aqui numa existência dotada de corpo. A existência social não é cartesiana. A existência social é uma existência ancorada no corpo. A existência, ninguém existe sem corpo. Então, o primeiro convite que a gente vê aqui é para a gente considerar que a existência social é sempre uma existência corporal. Ele vai lá na fisiologia, ele vai dizer, olha, veja o corpo humano precisa de energia, movimento, ação, mas também precisa de descanso, ele não precisa estar desperto, mas precisa dormir. Então são os primeiros impulsos contraditórios, o mesmo corpo precisa do descanso e do movimento. Aí ele vai apelar agora para a psicologia, e ele vai dizer, as emoções humanas também são atravessadas por ódio, alegria, amor, por impulsos contraditórios. E há um impulso ainda mais essencial na psique humana, na psicologia humana. Ele não diz isso, ele diz na vida do espírito. Na vida do espírito há um impulso, dois impulsos um impulso ainda que aponta para essa contradição, que é um impulso que nos leva a um desejo ambíguo de pertencer a um grupo e de se destacar nesse grupo. Eu quero fazer parte de um grupo, eu quero saber que eu faço parte de um todo, que eu tenho um time de futebol, um estilo musical, um estilo de vestir, um gosto cultural, mas ao mesmo tempo eu não quero ver a minha subjetividade diluída nesse coletivo, eu quero que a minha subjetividade apareça. Eu quero aparecer como sujeito. Então esse impulso para o geral e para o subjetivo, para essa identificação que me permite sentir e fazer parte de um grupo, e esse ímpeto individual subjetivo que me permite também, dentro desse grupo, ser uma parte que pode ser identificada. Então, mesmo que eu esteja num grupo de torcedores do meu time, eu consigo ser destacado, alguém percebe que eu sou essa pessoa e que, portanto, ser parte do grupo não elimina a minha subjetividade. E na biologia ele vai dizer também, bom, vamos olhar para a biologia, também para a hereditariedade e para a variabilidade. Então, um grupo de irmãos dotados dos mesmos genes, filhos dos mesmos pais, não tem a mesma composição física, biológica, a mesma saúde, as mesmas questões
estatura, enfim. E não estou nem falando comportamental. Mesmo dois irmãos, duas irmãs gêmeas, não serão biologicamente idênticas, ainda que haja uma identidade genética. Há também uma variabilidade que faz que duas irmãs, dois irmãos gêmeos não sejam absolutamente idênticos. Então aqui, isso é muito maneiro. Veja que ele quer falar sobre moda, é o tema dele, mas ele precisa mostrar, trazer a atenção do seu leitor, da sua leitora, para isso que para ele vai ser central na discussão sobre moda, que é a dualidade de impulsos que move e que determina a existência social dos sujeitos. Então ele precisa agora provar essa tese. Nós somos atravessados por contradições. A existência humana é atravessada por contradições. Onde eu encontro isso? Na razão eterna do Descartes? Não, no corpo, na fisiologia, na psicologia, na biologia. É no corpo que o sujeito social se constitui. É a partir do corpo que o sujeito social se constitui. E esse corpo que constitui o sujeito social é um corpo atravessado pela dualidade, pelo conflito, por impulsos antagônicos, por vontades díspares. Página 22 da tradução que eu estou usando, ele diz: cada essencial forma de vida na história do nosso gênero representa, na sua área, uma forma particular de unir o interesse pela duração, pela unidade e pela igualdade, com o interesse pela mudança, pelo particular, pelo único. Então, aparentemente, se você concordou até agora, a gente está pronto para seguir no tópico seguinte, que é para o próximo tópico do livro, que é moda e imitação. Sacaram como ele prepara o terreno? Agora que a gente já concordou com ele, no tópico seguinte ele vai dizer que há também esse impulso, essa dualidade nos leva a construirmos uma vida como atravessada pelo desejo de imitação e distinção, e a moda vai aparecer então como uma ocasião exemplar de manifestação desse impulso. Isso é o tema do nosso próximo encontro, moda e imitação. Espero que você tenha curtido até aqui, enfim, e que a gente se encontre de novo. Valeu e até!